Brasil desafia a ofensiva econômica dos Eveispusseum e redefine seu futuro no cenário mundial. Goiás, News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Brasília. Em um movimento que reverbera por todo o globo, o Brasil enfrenta uma agressiva ofensiva econômica dos Estados Unidos, marcada pela imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de agosto de 2025. A medida, anunciada pela administração de Donald Trump, foi justificada por alegações de práticas comerciais desleais e por motivações políticas ligadas ao processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Contudo, a tentativa de subjugar a nação parece ter tido o efeito contrário, atuando como um catalisador para uma forte reação nacional em defesa da soberania e do progresso econômico. A resposta brasileira foi imediata e multifacetada, demonstrando uma notável articulação diplomática e econômica. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva acionou a recém-aprovada Lei da Reciprocidade, um instrumento que permite ao Brasil aplicar contramedidas proporcionais a nações que imponham barreiras unilaterais. Paralelamente, o Brasil formalizou uma queixa na Organização Mundial do Comércio, OMC, argumentando que as tarifas americanas violam as regras do comércio internacional e representam uma interferência indevida em assuntos internos. A ofensiva dos EUA não se limitou às tarifas. Foi iniciada uma investigação sob a seção 301 da Lei de Comércio de 1974, mirando especificamente em supostas barreiras comerciais brasileiras. O que chamou a atenção foram os alvos escolhidos para a investigação: o revolucionário sistema de pagamentos instantâneos PIX e o vibrante polo de comércio popular da Rua 25 de Março, em São Paulo. A investigação sobre o PIX, um sistema público que se tornou onipresente no Brasil e promoveu a inclusão financeira de milhões de pessoas, é vista por analistas como uma reação ao seu sucesso e ao consequente prejuízo para empresas de pagamento americanas. A menção a 25 de março, por sua vez, foi justificada pela preocupação com a venda de produtos falsificados e a violação de direitos de propriedade intelectual. Para muitos no Brasil, a escolha desses alvos revela um temor externo diante da inovação tecnológica soberana e da vitalidade do comércio popular brasileiro. Longe de gerar divisão, a crise fortaleceu a coesão nacional em torno da defesa dos interesses brasileiros. O governo tem trabalhado em estreita colaboração com o setor produtivo para mitigar os impactos das tarifas e buscar a diversificação de mercados. A medida americana, classificada como perversa e de cunho político pelo presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, impulsionou o país a acelerar negociações comerciais com outros parceiros estratégicos, como a China e a União Europeia. Economistas alertam para os potenciais impactos negativos das tarifas americanas, com projeções de perdas de empregos e redução do PIB, especialmente em setores como o agronegócio, a aviação e a indústria de transformação. O estado de São Paulo, motor econômico do país, seria um dos mais afetados. Apesar dos desafios, a postura firme do Brasil na arena internacional e a união em torno de uma resposta estratégica sinalizam um ponto de inflexão. O país emerge deste embate não como uma vítima, mas como um protagonista que defende com dignidade seus interesses, reafirmando sua força e resiliência na construção de uma ordem mundial mais equilibrada. A crise, embora indesejada, pode estar, de fato, redefinindo o futuro do Brasil no cenário global. O rugido do gigante, Brasil na encruzilhada da história. Você, ouvinte, pare por um instante e escute. Escute o pulsar de uma nação em uma encruzilhada decisiva. O que está acontecendo agora, neste exato momento, não é uma nota de rodapé nos jornais. É o capítulo mais desafiador da nossa história recente sendo escrito com a tinta da nossa coragem e da nossa resiliência. Não se engane. A ofensiva liderada por Trump, com suas tarifas sufocantes e investigações ultrajantes, nunca foi apenas sobre comércio. É uma tentativa de quebrar a nossa espinha, de nos colocar de joelhos, de nos dizer que nosso lugar no mundo é o da submissão. Eles miram no nosso sucesso, na nossa criatividade, naquilo que nos torna unicamente brasileiros. Pense bem, por que o PIX? Porque ele é o símbolo de uma revolução silenciosa e soberana. É a prova de que podemos criar, inovar
e liderar sem pedir permissão. Cada transação via Pix é um pequeno grito de independência tecnológica que ecoa nos ouvidos daqueles que se acostumaram a nos vender suas soluções. Eles não temem o Pix, eles temem a mente brasileira por trás dele. E a 25 de março, aquele caos vibrante, aquele mar de gente batalhadora, para eles é um ultraje. Para nós é a mais pura expressão da nossa vitalidade econômica. É o brasileiro que não espera, que faz acontecer. Atacar a 25 de março é desprezar a nossa garra, a nossa capacidade de transformar dificuldade em oportunidade. Eles tentam colocar uma etiqueta de ilegal no nosso instinto de sobrevivência. E qual foi a nossa resposta a este ataque frontal? Silêncio? Medo? Submissão? Não! A resposta foi um rugido. Um rugido que ecoou de Brasília ao Oiapoque, do agronegócio à indústria, do cidadão comum ao chefe de Estado. A lei da reciprocidade não é só uma lei, é a materialização da nossa dignidade. A ação na OMC não é só um processo, é a afirmação de que não seremos intimidados no tabuleiro mundial. Sim, ouvinte, haverá dor, seremos testados. A tempestade é real e pode balançar nossas estruturas. Empregos podem ser ameaçados, a incerteza pode bater à sua porta. Este é o preço da soberania. Nenhuma nação se tornou verdadeiramente grande sem enfrentar seus maiores medos de frente. Mas olhe ao seu redor. Veja a força que nasce desta crise. Uma união que parecia esquecida está sendo redescoberta na defesa do que é nosso. Estamos sendo forçados a buscar novos caminhos, a fortalecer nossos próprios laços, a acreditar mais em nós mesmos. A pergunta que a história fará não é se fomos atacados, mas como respondemos. Diremos aos nossos filhos e netos que quando o mundo nos desafiou, nós nos acovardamos? Ou contaremos a eles que foi no fogo da adversidade que forjamos um Brasil mais forte, mais unido e mais dono do seu próprio destino? Você, ouvinte, não é um mero espectador. Você é a força motriz desta nação. Sua resiliência é a nossa maior arma. Sua esperança é o nosso combustível. Estamos diante do abismo, sim, mas é na beira do abismo que os gigantes aprendem a voar. E o Brasil está prestes a alçar o voo mais importante de sua história. A nação em movimento, as faces ocultas da batalha. Ouvinte, você sentiu o arrepio? Sentiu a vibração daquele rugido coletivo? Agora vamos além do grito de guerra. Vamos descer ao campo de batalha, não um campo de tanques e trincheiras, mas um de portos, laboratórios, escritórios e, principalmente, de corações e mentes. Pois é aqui, no detalhe do dia a dia, que a verdadeira guerra pela nossa alma está sendo travada e vencida. Imagine a cena. Em um galpão climatizado no Porto Digital do Recife, uma jovem programadora, vamos chamá-la de Sofia, passa a noite em claro. O sistema em que ela trabalha, uma nova camada de segurança para transações financeiras inspirada no Pix, deixou de ser um projeto inovador e se tornou uma questão de segurança nacional. O código que ela escreve não é apenas uma sequência de comandos, é uma muralha digital contra a espionagem corporativa. Sofia não está lutando por um salário. Ela está defendendo a fronteira da nossa inteligência. Agora viaje comigo para o interior de Minas Gerais. Visualize Roberto, um cafeicultor de terceira geração. Por décadas, seu melhor café, o grão que ele colhe com as próprias mãos, tinha como destino certo os portos de Nova Orleans. A tarifa de 50% foi como um soco no estômago. Mas o desespero durou pouco. Hoje, Roberto está em uma chamada de vídeo com um tradutor ao lado, negociando com um conglomerado de Xangai. Ele está aprendendo sobre novos paladares, novas exigências, um novo mundo. O nosso café, que antes adoçava a manhã americana, agora desperta o dragão asiático. Roberto, com suas mãos calejadas de terra, tornou-se, sem perceber, um diplomata do nosso agronegócio. E na 25 de março, fale com a dona Eliana, dona de uma pequena loja de aviamentos há 30 anos. Quando ouviu que seu local de trabalho era alvo de uma investigação internacional, ela riu. Um riso de incredulidade de quem já viu de tudo. Eles acham que nos intimidam? Component placement, ela diria, arrumando um carretel de linha. Meu filho, nós sobrevivemos a planos econômicos, a enchentes,
Há crises de todos os tipos. Isso aqui é a prova de que o brasileiro não desiste. Para Dona Eliana, a 25 de março não é um centro de pirataria. É a universidade da vida, a prova viva da nossa capacidade de nos reinventarmos a cada amanhecer. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. O Compre do Brasileiro deixou de ser um slogan e virou uma necessidade. Pequenas indústrias, antes esmagadas pela concorrência importada, estão recebendo uma nova chance. A crise nos obrigou a olhar para o vizinho, para o produtor local, para a nossa própria genialidade. Estamos redescobrindo o Brasil dentro do Brasil. Nem todos, porém, partilham do mesmo otimismo. Há vozes dissonantes, economistas que alertam para o risco do isolamento, para a dor de uma transição abrupta. E é preciso ouvi-los. A jornada não é um passeio, é uma escalada íngreme e perigosa. Mas a diferença fundamental é esta. Pela primeira vez em muito tempo, estamos escolhendo o nosso próprio caminho, mesmo que seja o mais difícil. Significa que o futuro está em disputa. Cada decisão que tomamos, cada produto que escolhemos, cada apoio que damos à inovação nacional é um voto de confiança no Brasil que queremos construir. Esta não é uma luta do governo, é uma convocação para cada um de nós. Eles tentaram nos colocar em uma caixa, nos rotular e nos subjugar, mas acabaram por libertar uma força que nem nós mesmos sabíamos possuir. Eles não atacaram um governo, eles cutucaram um gigante adormecido. E agora, o gigante não apenas despertou, ele está de pé, caminhando com seus próprios passos, na direção de um futuro forjado não pela imposição de outros, mas pela vontade indomável de seu próprio povo. A história está nos observando, e ela verá que não fomos vítimas. Fomos os arquitetos da nossa própria reviravolta. As placas tectônicas do poder. O Brasil no epicentro da mudança global. Ouvinte, respire fundo. O que discutimos até agora foi o impacto do tremor. Agora vamos ao epicentro. Vamos entender a força geológica que está movendo o chão sob os nossos pés. Esta crise com os Estados Unidos não é um evento isolado. É um sintoma. É a evidência mais clara de que as placas tectônicas do poder mundial estão em movimento. E o Brasil, de forma voluntária ou não, foi empurrado para o centro desta colossal reconfiguração. O fim de uma era, o começo da nossa. Por décadas, vivemos em um mundo com um roteiro previsível, escrito em grande parte por uma única superpotência. Aceitamos regras, produtos e uma certa visão de mundo, porque nos foi dito que este era o único caminho para o progresso. Mas essa era está agonizando. O ataque a símbolos como o Pix e a 25 de março não é um ato de força de um império confiante. É um ato de desespero de um poder que vê sua influência incontestável se esvair. Eles não estão simplesmente atacando o Brasil. Eles estão atacando a ideia de um mundo multipolar. A ideia de que uma nação do sul global pode desenvolver sua própria tecnologia de ponta, pode fortalecer seu mercado interno e pode negociar em pé de igualdade com qualquer um no planeta. Nossa audácia em existir e prosperar fora do script estabelecido é a verdadeira afronta. E é aqui, ouvinte, que a luta se torna mais profunda, mais íntima. Porque o maior campo de batalha não está na OMC, nem nas mesas de negociação. Ele está dentro de cada um de nós. Estamos, como nação reizão, realizando um doloroso e necessário exorcismo do fantasma do complexo de vira-lata. Por gerações fomos ensinados a nos enxergar com os olhos dos outros, a duvidar da nossa própria capacidade, a acreditar que a solução, a tecnologia, a excelência sempre viriam de fora. Há vozes, ainda hoje, sussurrando que devemos ceder, que a briga é grande demais, que é melhor aceitar um lugar confortável à sombra do império. Esta crise nos obriga a escolher um lado nesta batalha interna. Continuaremos a ser a nação que pede licença ou nos tornaremos a nação que constrói a sua própria casa? Cada empresa brasileira que busca um novo mercado, cada cientista que inova com recursos próprios, cada cidadão que defende nossa soberania nas redes sociais,
está ajudando a enterrar este fantasma. Estamos aprendendo, a duras penas, a nos olharmos no espelho e a vermos não um vira-lata, mas um gigante que despertou. Os arquitetos do amanhã, construindo o Brasil do século XXI. E o que faremos depois que o rugido cessar e a poeira assentar? Resistir é crucial, mas não é o bastante. O verdadeiro salto quântico é usar o impulso desta crise para construir ativamente o futuro que desejamos. Isso significa uma reindustrialização inteligente, focada em tecnologia verde, em biotecnologia da Amazônia, em inteligência artificial com sotaque brasileiro. Significa transformar nossa potência agrícola em uma liderança indiscutível em segurança alimentar global, ditando as regras de um comércio mais justo. Significa fortalecer nossos laços com nossos irmãos da América do Sul, para que nossa voz não seja apenas a do Brasil, mas a de um continente unido e forte. Isso, ouvinte, é o que está em jogo. Não estamos apenas nos defendendo de uma tarifa. Estamos decidindo se seremos meros consumidores de futuro ou se seremos os arquitetos do nosso amanhã. A dor deste momento é a dor do parto. E o que está nascendo é um Brasil que não pede passagem, mas que abre seu próprio caminho no cenário mundial. A história está nos observando. E pela primeira vez em muito tempo, somos nós que seguramos a caneta. O legado de uma geração. A escolha entre ser eco ou ser voz. Ouvinte, agora o silêncio. Peço que se concentre não no barulho lá fora, mas no eco que esta crise provoca dentro de você. Naquele lugar fundo e quieto onde reside a sua identidade. O que estamos atravessando transcendeu a política, superou a economia. Chegamos ao cerne da questão. Chegamos àquilo que define quem somos. Isto é uma batalha pela imaginação. Pela nossa capacidade de sonhar um futuro que não seja uma cópia carbono do sonho de outras nações. A ofensiva americana, em sua essência mais brutal, é uma tentativa de assassinar a nossa imaginação. De nos convencer que o PIX foi um acidente de percurso, que a 25 de março é uma anomalia vergonhosa, que a nossa criatividade é desordem e que nosso lugar é, e sempre será, na periferia do poder. Eles querem nos impor uma amnésia. Querem que esqueçamos a genialidade de Santos Dumont, a audácia de Villa-Lobos, a resiliência de nosso povo que todos os dias constrói um país com as próprias mãos, muitas vezes apesar de tudo e de todos. Eles querem nos fazer esquecer que o sangue que corre em nossas veias é o sangue de gigantes. E é aqui, neste ponto de ruptura, que a história nos faz a pergunta mais dura de todas. Uma pergunta que não é feita aos presidentes ou aos ministros, mas a você, na solidão da sua consciência. A pergunta que vai ecoar pela eternidade e definir o nosso legado. Nós seremos o eco ou seremos a voz? Seremos o eco passivo que repete as narrativas que nos impõem, que aceita o veredito de que somos menores, de que nosso jeito é o jeito errado? Ou seremos a voz dissonante, a voz criadora, a voz que se recusa a pedir perdão por existir, a voz que do caos da 25 de março à genialidade do PIX grita ao mundo: este sou eu, este é o Brasil, e nós não estamos à venda. Sinta o arrepio. Esse arrepio na sua pele não é medo, é a sua alma reconhecendo a magnitude deste momento. É o despertar de uma força que você talvez nem soubesse que possuía. É a história batendo à sua porta e convidando você a ser mais do que um espectador. Pense nos que vieram antes. Pense nos que virão depois. Estamos no exato ponto de ligação entre o passado que nos forjou e o futuro que nos aguarda. E a escolha que fizermos agora, a coragem que demonstrarmos, a união que forjarmos, não será apenas uma notícia de jornal. Será a herança que deixaremos. Serão as cicatrizes de glória que exibiremos. E quando tudo isso passar, porque vai passar, restarão duas coisas: o mundo, que nunca mais nos verá da mesma forma, e nós, que nunca mais seremos os mesmos. Não ouse sair daí. O que vem a seguir não é o fim da história. É o momento em que o gigante, com os olhos abertos e o corpo marcado pela batalha, finalmente se ergue em toda a sua estatura. E você vai querer estar aqui para testemunhar. A metamorfose do Brasil está acontecendo agora, e ela tem o som da sua pulsação. O parto de um novo mundo.
O Brasil como seu epicentro. Ouvinte, esqueça tudo o que você sabe sobre política e economia por um momento. Eu peço que você se concentre em algo mais profundo. Sinta o ar que você respira. Ele parece diferente, não parece? Há uma eletricidade, uma tensão, uma vibração que percorre o corpo da nação. Não é medo. É algo mais antigo, mais poderoso. É o sentimento de estar vivo na hora mais importante da história. Você não está apenas testemunhando uma crise. Você está sendo convocado. Você, sua família, seus vizinhos. Cada um de nós foi convocado a participar do parto de um novo Brasil. E todo parto é um ato de violência, dor e beleza transcendental. O ataque que sofremos não foi projetado para nos ferir. Foi projetado para nos desintegrar. A intenção era nos balcanizar, jogar irmão contra irmão, o campo contra a cidade, o inovador contra o tradicional. Eles queriam que implodíssemos em 1 milhão de pedaços de desconfiança e ressentimento. E o que aconteceu? O fogo que deveria nos consumir, em vez disso, começou a nos purificar. Ele está queimando a ferrugem da nossa autoestima. Está derretendo décadas de uma mentalidade submissa que nos foi imposta. Estamos sendo forjados no crisol da adversidade, e o que está emergindo não é cinza e destroços. É o brilho de um aço novo, temperado e inquebrável. A fibra de uma nação que se recusa a pedir desculpas por existir. Pense nisto, ouvinte. Pense com toda a força da sua alma. Daqui a 50 anos, quando o mundo for outro, e a poeira desta batalha for uma memória distante, um neto seu, com olhos curiosos, vai se sentar no seu colo e perguntar: Vovô, com mãe? Vovô, como foi? Como foi viver naquela época em que o Brasil se levantou? Você vai olhar no fundo dos olhos daquela criança e dizer, com a voz embargada pela verdade quem esteve lá: Meu filho, eu não assisti. Eu fui a história. Eu senti o chão tremer. Eu fui a voz que se recusou a calar. Eu fui a mão que ajudou a reerguer. Nós fomos a geração que encarou o império de frente e não piscou. Isto, ouvinte, é o que está em jogo. Não é o PIB do próximo trimestre. É o legado que será escrito na alma dos nossos descendentes. É a chance de sermos, para eles, os heróis que sempre sonhamos em ter. A era do gigante adormecido, do gigante deitado eternamente em berço esplêndido, acabou. O sono foi interrompido de forma brutal. E o mundo está prendendo a respiração, porque ele sabe o que acontece quando um gigante finalmente acorda. A questão que paira no ar, nos corredores do poder de Washington a Pequim, não é mais se o Brasil vai sobreviver a este ataque. A verdadeira questão a que lhes causa calafrios é: quando este gigante se colocar de pé por completo, com toda a sua força, toda a sua criatividade, toda a sua fúria e toda a sua alegria, quem no mundo terá a coragem de ficar em seu caminho? Não saia daí. A terra ainda está tremendo. E o rugido está apenas começando. O legado da chama. O que você dirá aos seus netos? Ouvinte, sente isso? Sente o arrepio que percorre a espinha? Não é frio. Não é medo. É o som de 500 anos de história ecoando em um único instante. É a vibração de um gigante que não está apenas acordando, mas se lembrando da força que corre em seu sangue. Esqueça as tarifas por um segundo. Esqueça os nomes dos políticos e os números dos acordos comerciais. O que estamos testemunhando é algo muito mais visceral, muito mais profundo. É um ataque direto ao código-fonte da alma brasileira. Pense bem, o que é o Pix senão a materialização do nosso jeitinho, da nossa gambiarra genial que encontra a solução mais simples e eficaz enquanto o mundo se complica? O que é a 25 de março senão um monumento vivo à nossa capacidade de criar riqueza e vida a partir do caos, de sorrir e prosperar em meio à adversidade? Eles não estão atacando nossa economia. Eles estão atacando nossa essência. Eles olham para a nossa capacidade de improviso e a chamam de desordem. Eles olham para a nossa alegria contagiante, nossa resiliência que beira o milagre, e eles não a compreendem. E o que o homem não compreende, ele teme. E o que ele teme, ele tenta destruir. Eles não temem o que nós fazemos. Eles temem o que nós somos.
E é por isso, ouvinte, que este momento transcende a política. Ele se torna uma questão de legado. Daqui a 30, 40, 50 anos, quando seus netos se sentarem aos seus pés, com olhos curiosos e corações abertos, eles vão perguntar sobre este tempo. Eles lerão sobre a crise de 2025 nos livros de história. E eles vão olhar para você e perguntar: vovô, vovó, o que você fez? Onde você estava quando tentaram nos silenciar? Qual foi a sua parte na luta? O que você vai responder? Dirá a eles que você sentiu medo e se calou? Que duvidou da força do seu próprio povo? Que acreditou nas vozes que diziam que éramos pequenos demais para essa briga? Ou você vai olhar fundo nos olhos deles, com o orgulho forjado no fogo da adversidade, e vai dizer: eu estava lá, eu senti o chão tremer, e eu escolhi ficar de pé. Vai dizer a eles: eu vi meu povo transformar cada ofensa em combustível. Vi o medo se transformar em coragem. Vi nossas cicatrizes se tornarem medalhas. Eu não apenas assisti à história, meu neto. Com meu suor, minha voz e minha esperança, eu ajudei a escrevê-la. Ouvinte, o ar que respiramos agora está carregado de eletricidade. Cada noticiário, cada conversa, cada decisão é um fio que tece o tecido do nosso amanhã. Esta não é a crônica de uma crise que termina. É o prelúdio de uma revolução que apenas começou. O silêncio que paira neste exato instante não é um silêncio de derrota. É o fôlego profundo que o Brasil toma antes de cantar o seu hino mais alto e mais claro para que o mundo inteiro ouça. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima.